vamos falar exatamente sobre o sacrifício de Jesus na cruz e o fato dele estar vivo e nós temos esperança. Muitas pessoas, elas se questionam acerca de quem é Jesus. Muitas pessoas falam muitas coisas diferentes a respeito de Jesus. Eu já andei por várias partes do mundo e eu vi coisas muito diferentes acerca de quem é Jesus Cristo. Mas hoje nós vamos falar biblicamente quem é Jesus. Nós vamos usar uma pergunta feita por ele próprio, perguntando aos discípulos: e vós, quem dizeis que sou? Nosso texto, o texto que nós vamos meditar hoje, está lá em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 15. Jesus estava com os seus discípulos e Jesus, ele fazia muitos milagres. Mas ele queria saber o que é que o povo dizia a respeito dele. Mas ele queria saber também o que é que as pessoas que andavam com ele, que se diziam seus discípulos, o que é que elas pensavam a respeito dele. E diz assim o texto: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E ele falava de si próprio. E eles responderam: uns dizem que tu és o João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E isso é muito importante. E vós, quem dizeis que eu sou? Quando Jesus deu início ao seu ministério aqui na terra, logo a sua verdadeira identidade passou a ser motivo de especulação, passou a ser motivo de uma polêmica que dura até os dias de hoje. À medida que os milagres iam acontecendo, as pessoas assustadas, as pessoas perplexas, olhavam umas para as outras e perguntavam: mas quem é esse? Quem é esse homem? Quem é esse homem que toca no paralítico e ele sai andando? Quem é esse Jesus? E você? Você já parou para pensar sobre quem é Jesus verdadeiramente? Quem é Jesus para você? A sua opinião é a partir de uma experiência própria ou a partir daquilo que você ouviu falar a respeito dele? A questão é que desde a antiguidade, a pessoa de Jesus tem sido tema de discussões das mais acaloradas. Os religiosos, os filósofos, os políticos e etc. Eles tentam decifrá-lo com as mais variadas definições. No entanto, existe uma maneira simples de saber quem é Jesus. É só considerar o que ele disse de si mesmo. É muito fácil saber quem ele é. Eu acredito que foi a forma do Filho de Deus eliminar as controvérsias e construir o perfil da sua identidade. E é ele quem fala de si mesmo. Quem é esse homem que fala a um paralítico, manda-o ficar de pé e ele é curado? Quem é esse homem que ordena e o coxo sai andando? Quem é esse homem que pega a saliva, mistura com areia, enfia nos olhos do cego, manda lavar-se no tanque de Siloé e ele volta vendo? Quem é esse homem? Quem é esse homem que toca nos ouvidos do surdo e ele passa a ouvir? Quem é esse homem que faz o mudo falar? Quem é esse homem que ordena um defunto de 4 dias, sai de dentro e esse defunto sai do túmulo andando? Quem é esse homem? Quem é esse homem que com 5 pães e 2 peixes ele alimenta uma multidão, pois só de homens havia cerca de 5.000? Quem é ele? Até os discípulos de Jesus, quando ele acalmou a tempestade no mar da Galileia, eles olharam espantados uns para os outros e perguntaram: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? E Jesus, sabendo que havia essa preocupação com a sua pessoa, com a sua identidade, ele estava em Cesareia de Filipe com seus discípulos, chamou-os à parte e lhes perguntou: que dizem os homens
ser o Filho do Homem. Ele falava de si mesmo. Ou seja, o que é que estão dizendo a meu respeito? Quem estão dizendo que eu sou? A maioria das pessoas acha que Jesus é um milagreiro. A maioria das pessoas acha que Jesus veio a esse mundo para curar os olhos, para curar coxo, para levantar paralítico e até para fazer um milagre maior, que foi a ressurreição de Lázaro. Então os discípulos emitiram o pensamento das pessoas acerca da identidade de Jesus. Eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, que ressuscitou. Outros dizem que tu és Elias. Elias foi um profeta que subiu num carro de fogo. Ainda há um grupo que diz que tu és Jeremias, um outro profeta que existiu. E outros dizem que tu és um dos profetas. Só que Jesus não aceitou nenhuma dessas identidades, porque nenhuma delas correspondia à verdade. Porque Jesus não era Elias, Jesus não era Jeremias, Jesus não era João Batista, Jesus não era apenas um profeta. Mas isso nos mostra que mesmo Jesus estando no meio daquele povo, já por algum tempo, eles não o conheciam, eles não sabiam quem era Jesus. Agora isso não é de se estranhar, porque até os dias de hoje, Jesus ainda é desconhecido de muita gente. Muita gente passa pela porta de uma igreja, vê uma cruz ou uma estátua de alguém crucificado e acha que conhece a Jesus. Muita gente lê um folheto e acha que conhece a Jesus. Jesus ainda é estranho para muita gente. E se você sair por aí, pelo Brasil e pelo mundo, perguntando às pessoas quem é Jesus, você vai ouvir as maiores aberrações. Uns vão dizer que Jesus foi um filósofo que esteve aqui há cerca de 2000 anos passados. Outros vão dizer que Jesus era um profeta. Os que se intitulam testemunhas de Jeová vão dizer que Jesus é um anjo criado por Deus. Os espíritas vão dizer que Jesus é um espírito de luz ou um espírito aperfeiçoado. Já disseram que Jesus foi um guerrilheiro. Já disseram que Jesus foi um comunista. E devido às telas pintadas por aí, que apresentam um Cristo que não é o Cristo da Bíblia, já disseram até que Jesus era um hippie que andava por aí de sandália de couro, com a bolsa atravessada. Mas hoje, na autoridade do Espírito Santo, nós estamos aqui para dizer para todos os que estão nos ouvindo quem é Jesus, quem é mesmo Jesus Cristo. Quando Jesus interrogou seus discípulos sobre quem era ele, Jesus perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era afoito, Pedro que falava o que sentia, Pedro que falava o que pensava, Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus aceitou essa identidade, porque logo em seguida Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Ele te revelou, Pedro. Jesus Cristo não é um mito, Jesus Cristo não é só uma superestrela, Jesus Cristo não é uma influência, Jesus Cristo não é uma energia positiva, Jesus Cristo não é um guerrilheiro, Jesus Cristo não é um filósofo, Jesus Cristo nunca foi hippie, mas Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que morreu, mas ressuscitou, venceu os grilhões da morte e está vivo. E hoje nós vamos festejar o dia em que Ele ressuscitou, para que nós hoje tivéssemos vida e esperança nele. Ele vive e viverá para sempre, e é por isso que Ele está aqui hoje dizendo para mim e para você: eu vivo, e é por isso que você e eu vamos ter um amanhã. Os homens daquela época não sabiam quem era Jesus, mas os demônios sabiam. E quando os viam, os demônios gritavam: Filho de Deus, vieste atormentar-nos antes do tempo. Jesus não fazia estardalhaço, Jesus não levantava poeira, Jesus não usava sal grosso, Jesus não usava crucifixo, nada disso. Ao contrário, Ele mandava os demônios se calarem, e eles se calavam só com a expressão composta por duas palavras: está consumado. Foi isso que Ele fez na cruz. Ele consumou a obra redentora. A terra tremeu naquela hora, as pedras se fenderam, o céu escureceu, e eu creio que o centurião que estava ali ao pé da cruz, tremendo também, olhou, viu aquele sofredor lá no Gólgota e disse: verdadeiramente
Jesus não foi condenado pelos milagres que ele fez. Jesus não foi condenado pela doutrina que ele ensinou. Jesus foi condenado porque ele declarou ser o Filho de Deus diante das autoridades de Jerusalém. Muitas pessoas naquele ajuntamento levantavam acusações contra Jesus, mas nenhum deles era convincente. Nenhum deles, nenhum. Aí de repente, quando o sacerdote perguntou: quem és tu? E ele respondeu: desde agora vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ele disse que voltaria e ele vai voltar. Tudo o que ele disse que aconteceria, aconteceu. Só falta a volta dele. É assim que chega a salvação na minha e na sua vida. E quando ele falou isso, disseram: ele é réu de morte. Leva ele a Pilatos. E quando Pilatos até tentou soltá-lo, colocou Barrabás a seu lado e perguntou àquela multidão enfurecida e disse: a quem quereis que vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? E eles gritaram: Barrabás. Barrabás. Não vá atrás da voz do povo. Não vá atrás daqueles que dizem que a voz do povo é a voz de Deus, porque foi essa voz, esse grito ensurdecido e ensandecido que levou Jesus para a cruz. Mas por quê? Porque ele se fez filho de Deus. Ele disse que era o Filho de Deus. Por isso ele foi condenado e crucificado. Agora vamos entrar no cerne da mensagem. Em primeiro lugar, Jesus é o Filho de Deus. Que tipo de filho é esse? Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para transformar vidas. Jesus é o maior transformador de vidas da história. Ele começou o seu ministério transformando. Jesus quer transformar a sua vida. Não adianta a gente andar com a Bíblia debaixo do braço. Não adianta a gente frequentar uma igreja se nós não permitirmos que Ele transforme as nossas vidas. O Jesus, a ressurreição de Jesus é poder para transformar as nossas vidas. A palavra de Deus é poder para transformar as nossas vidas. Em Canaã da Galileia, ele transformou água em vinho, e a Bíblia diz que ele ali manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Isso aqui é uma metáfora, porque a primeira coisa, o primeiro milagre que Deus faz na minha e na sua vida é transformar a nossa personalidade, transformar as nossas vidas. Se você deixar, ele diz: eis que estou à porta e bato, mas ele não invade. Se você deixar e se você quiser, ele entra e muda a tua sorte, ele muda a tua vida, ele transforma a tua tristeza em alegria, ele transforma a tua mágoa em gozo. Mas para mim, o maior milagre que Jesus faz não é levantar morto, não é fazer um paralítico sair correndo, não é curar canceroso no estado terminal, não é dar vista ao cego. O maior milagre de Jesus é transformar um deserto em manancial, é transformar uma pessoa seca em fonte de águas amargas, em águas doces, em pregador ou pregadora do Evangelho. É por isso que o maior milagre de Jesus é a transformação do ser humano. Você quer ser transformado por Jesus? Deixe que Ele entre na sua vida. Você não precisa virar um beato. Aliás, se você virar um beato, você não vai ter autoridade para falar com as pessoas. É preciso que você viva a vida normalmente, mas que você tenha um estilo de vida que agrade a Deus. O maior milagre de Jesus é transformar pessoas. É por isso que o maior milagre dele é realmente transformar a minha e a sua vida. E só quem faz isso é o Filho de Deus. Só Ele pode fazer. Os governos do mundo todo se esforçam. Eles investem fortunas, constroem reformatórios, constroem casas de recuperação, contratam psicanalistas, psiquiatras, assistentes sociais para ver se transformam um homem. Sabe por quê? Porque transformando o homem, transformam a sociedade. E transformando a sociedade, eles transformam o mundo. Mas todo o esforço humano nesse sentido tem falhado. E o que nós vemos é uma geração mais embrutecida e mais violenta do que nunca. O que nós vemos é o que Paulo escreveu aqui
Timóteo que nos últimos dias os homens iriam de mal a pior. Nós vemos a doença do século, nós vemos a síndrome do pânico, nós vemos pessoas deprimidas e os homens vão de mal a pior. Porque cadeia não transforma ninguém, surra não transforma ninguém. Quem transforma o homem é Cristo Jesus, Cristo, Filho do Deus vivo. Eu sou testemunha disso e eu não estou falando daquilo que alguém me contou. Eu estou falando do que Jesus fez na minha e que em muitas vidas que estão aqui, Jesus me transformou em pregadora do Evangelho. Antes eu corria atrás do vento, eu cuidava só das coisas desse mundo, agora eu corro atrás de Jesus. Se cada um de nós viesse aqui à frente e desse o seu testemunho de conversão, seria algo espantoso nessa manhã. Um dia eu e você encontramos o Filho de Deus e a nossa história tomou outro rumo. Ele transformou morte em vida e vida eterna. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele não quer que você fique amassando as mágoas do passado. Ele quer que você deixe o passado para trás e ande em novidade de vida. Ainda hoje, com toda a tecnologia, o avanço da ciência, há pessoas que fazem transplante de coração e morrem porque o organismo rejeita. Mas Jesus nunca fez um transplante para uma pessoa morrer. Os transplantes que os médicos fazem é assim: eles pegam o coração de alguém que morreu recentemente, colocam no lugar de outro, mas Jesus faz diferente. Jesus arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne e diz: agora vá viver, meu filho, porque você é uma nova criatura. Jesus não utiliza nada velho, não. Ele pega o que é novo. É por isso que eu não creio e não aceito nem regressão, nem maldição hereditária. Eu não creio porque a Bíblia diz em 1 Coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus é o único que transforma o homem velho em uma nova criatura. Você quer que Deus transforme a sua vida? E tem mais. Preste atenção. Não há causa perdida para Jesus. Tem gente que acha que alguém na sua família é um caso perdido. Alguém no seu local de trabalho. O diabo criou um provérbio que diz que pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Mas ele é mentiroso. Ele está mentindo porque Jesus é capaz de transformar vidas. O carpinteiro de Nazaré vai trabalhar nesse pau torto. Ele vai tirar o nó desse pau. Ele vai trabalhar nele e ele não vai morrer torto, não. Jesus vai tirar a casca grossa, porque o carpinteiro de Nazaré está vivo e tem poder para transformar a tua e a minha vida, por fora e por dentro, em todas as áreas. E ele vai fazer isso porque não há ninguém no universo que faça o que ele faz. Jesus está dizendo para você que tem jeito sim. Esse problema pelo qual você está passando tem jeito sim. As pessoas que você ama, os problemas no seu local de trabalho, aquela enfermidade, tem jeito sim. Em segundo lugar, Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo que liberta. Jesus liberta. Ele é também o maior libertador da história. A história está cheia de nomes de libertadores, inclusive aqui no Brasil. Dizem que Dom Pedro I sacou da espada, deu um grito às margens do rio Ipiranga e gritou: independência ou morte. Ele libertou o Brasil do jugo de Portugal, mas ele não libertou o Brasil da cachaça, da idolatria, da feitiçaria, da prostituição, da corrupção. Mas ele não libertou o Brasil dos seus problemas, mas Jesus liberta. Ouça o que ele diz em João 8, 32 a 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo liberta. Tem gente que não passa embaixo de escada porque diz que dá azar. Tem gente que tem em casa, ao invés de ter um quadro bonito, tem uma ferradura de cavalo e diz que é para dar sorte. Tem gente que anda com um galho de arruda atrás da orelha e diz que é para chamar dinheiro. Tem gente que anda com um trevo de 4 folhas na carteira porque diz que é para chamar dinheiro. Tem gente que não pode ver um chinelo virado, que desvira porque diz que vai morrer.
a mãe ou alguém da família. Tem gente que não viaja no mês de agosto porque diz que é um mês de desgosto. Tem gente que só sai do lugar pela porta que entrou porque diz que senão acaba a amizade. Tem gente que não passa o salário para quem está ao seu lado porque diz que corta a amizade. Tem gente que recebe o dinheiro suado no final do mês e a primeira coisa que faz é entrar no lugar, comprar vela, sal grosso para tomar banho de descarrego e o diabo rindo da cara deles e dizendo: esse está no meu gancho, esse está preso pelas minhas invenções. Mas um dia, quando você conhece esse Cristo verdadeiramente, quando você tem contato com o Filho do Deus vivo, ele arrebenta os teus grilhões. E hoje todos nós podemos cantar e andar livres, porque nós somos libertos de todas essas palhaçadas. Nós não precisamos ter medo, porque a Bíblia diz que a fé, ela afasta o medo. Não precisa você andar com medo no dia de amanhã. Nós somos o povo mais livre da terra, porque temos liberdade em Cristo Jesus. O ser humano não foi criado para ser escravo. Jesus nos liberta de todas as nossas prisões. Ande e viva como liberto. Seja feliz, seja alegre. Deixe que Deus faça na sua vida. Eu gosto muito e costumo, eu cito quase todo culto esse versículo. Ao homem ou mulher de quem Deus se agrada, ele dá conhecimento, sabedoria e felicidade. Muitas pessoas me perguntam como saber se é de Deus ou se não é. É muito fácil. Deus dá conhecimento para que você não ande no engano. Deus te dá sabedoria para saber se portar diante dos problemas da vida, para você não cair em túneis sem saída. E Deus te dá felicidade para viver, porque Deus criou o homem para ser feliz. Deus criou o homem para ter vida abundante e não para viver com a cara enterrada no chão. Em terceiro lugar, Jesus Cristo é o Filho de Deus e a porta que conduz à salvação. Em João 10:9 está escrito: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Jesus é a nossa conexão, porque porta é uma conexão física ou espiritual que liga algo ou alguém a alguma coisa. A porta serve para proteger, serve para isso. Quando você fecha a porta da sua casa, que você passa a tranca, você está fazendo isso para se proteger. Ele é o nosso protetor. Ele também esconde, mas a porta também dá acesso ou impede que algo ou alguém que você não queira tenha acesso a mim e a você. Ele disse de si mesmo: eu sou a porta. Aleluia! Em Mateus 16 nós vemos que Jesus é a nossa porta e nos protege e impede que o diabo e o inferno prevaleçam contra nós, porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Satanás não pode reivindicar vitória sobre mim e sobre você, porque estamos protegidos pela porta da salvação e da graça que é Jesus. Eu vou fazer um parêntese aqui, porque tem muita gente que diz que é mania de crente de falar do diabo. Está cientificamente provado que o mundo espiritual existe sim. Uns chamam de espírito mau, outros chamam de uma coisa e outros de outra, mas a Bíblia é muito clara. Ela diz que é o diabo e o chefe de todos é Satanás. São seres que foram precipitados à terra, eles não têm corpo e eles vivem por aí, e a Bíblia também chama de potestades. Continuando. O que nos dá essa certeza? Vamos ver o que está escrito em Atos 14:27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Deus nos abriu a porta da fé e Jesus é a porta da fé. Muitas vezes em nossas vidas são erguidas muralhas à nossa frente que nos paralisam e nós não conseguimos enxergar nada mais além desse muro que surge como um grande impedimento. E parece muitas vezes intransponível, mas Jesus
se coloca diante dessa muralha como uma porta aberta à nossa frente e diz: entra, passa, porque Ele é a porta. Qual é a muralha que tem paralisado a sua vida? Jesus é a porta que vai ser aberta nessa muralha e você vai passar por ela e receber o que Ele tem para você, porque Ele é a porta que dá acesso a absolutamente tudo. Ele é a única porta de salvação, a porta que conduz à vida eterna. Não deixe que o diabo te engane, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele é a porta da graça, a porta da misericórdia e a porta do amor de Deus. Ele é o Filho de Deus que transforma, o Filho de Deus que liberta e o Filho de Deus que salva. Ele é a porta que se abre diante de nós, para que possamos entrar por ela e termos vida eterna. Finalmente, como foi que Jesus se autodeclarou? A Bíblia chama Jesus, aliás, há umas 2 semanas atrás, eu preguei sobre os nomes de Jesus. Jesus é o caminho, é a luz do mundo, é o Messias, é Emanuel. Jesus é o Senhor, é a vida, é o verbo vivo, é a verdade. Em toda a Bíblia se fala nele, de Gênesis a Apocalipse. E todos esses nomes, todos eles convergem para uma só pessoa, que é Jesus. Mas como é que Jesus se autodeclarou? O que foi que ele falou de si mesmo na Bíblia, para que a gente possa falar aqui com autoridade? Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz que ninguém vai ao Pai senão pela mão dele. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, em João 6,51. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, e diz que quem está enxertado nele não morre. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Ele também disse: eu sou o bom pastor. Ele disse, como nós acabamos de ver: eu sou a porta. Ele também disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse: eu sou o Messias. Ele também disse: eu sou o Mestre e Senhor. As declarações de Jesus revelam muito de si mesmo, mas ainda é possível ampliar esse conhecimento a partir de tudo que os profetas disseram dele. Há principalmente o testemunho do próprio Deus, quando na ocasião de seu batismo bradou do céu dizendo: este é o meu filho amado. Quando ele desceu as águas, os céus se abriram e ouviu-se a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado. Quer testemunho maior de que ele é verdadeiramente o Filho de Deus? Na verdade, a melhor maneira de construir opinião sobre qualquer coisa ou pessoa é através da convivência. E é possível uma real convivência com Jesus no tempo presente, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou e Ele está no meio de nós. Ele disse: o mundo não me verá, mas vós me vereis. E nós estamos aqui hoje. Hoje é um dia especial, porque hoje nós vamos festejar, nós vamos comemorar o fato do Filho de Deus ter morrido, ter vencido os grilhões da morte. Se você for atrás do túmulo de Allan Kardec, os ossos dele estão lá. Atrás do túmulo de Buda, está tudo lá. Se você for atrás de qualquer um que faleceu, os ossos estão lá. Mas o de Jesus Cristo não estão, porque Ele venceu os grilhões da morte. Ele está vivo e quem crê nele pode vê-lo pela fé. Glória a Deus, vamos orar.